Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Às sextas-feiras nós temos procurado sempre trazer um conteúdo, às vezes de exposição, a gente até reparte 2, 3 vídeos, e às vezes a gente traz uma reflexão, e que é o caso de hoje. Nós sabemos que o Papa Francisco, já tem mais de uma semana, está internado. Desde novo, nós sabemos ele tem um pulmão a menos, enfim, quer dizer, é uma pessoa que inspira cuidados e sempre cuidando da saúde, mas bem, e o que nós estamos fazendo nesses dias? Rezando por ele. E nós quem? Olha, eu tenho colegas de trabalho que propriamente nem são católicos, mas que estão rezando por ele, pela sua saúde, pelo seu bem, enfim, porque nós sabemos que há pessoas que conseguem ultrapassar os muros, os limites da própria instituição. Não que ele esteja negando a instituição. É o nosso sinal de unidade. O bispo de Roma é, para os católicos, um sinal de unidade. Ele é a expressão usada assim, primus inter pares, né? Quer dizer, é o primeiro entre os iguais. Por que eu estou dizendo isso, meu irmão e minha irmã? É que a gente tem uma grande afeição por esse Papa argentino. Brincadeiras à parte, olha, quem diria, né? A gente gostar de argentino. Desculpa brincar assim, mas realmente, quando ele disse, olha, escolheram um Papa do fim do mundo, né? Falaram isso, né? E depois, uma pessoa que depois de séculos, que não era italiano, irmão e minha irmã, quando aquele Papa, aquele homem, disse, rezem por mim, ele antes de dar a bênção, ele disse, olha, o bispo vai dar a bênção para o seu povo, mas eu peço que o povo reze por seu bispo. Isso marca tanto, assim, um gesto que diz muito em termos de relacionamento espiritual. O pastor conta com a oração das ovelhas, quer dizer, a oração do seu povo. Meu irmão, minha irmã, acredito que você, na sua comunidade, você pessoalmente, deve sim ter rezado em diversos momentos pelo Papa Francisco. Ritualmente, liturgicamente, em todas as celebrações da Eucaristia, sempre se celebra pelo Papa, sempre se reza por ele, pelo bispo local, pelos padres, por todo o povo, enfim. Mas nós estamos aqui rezando pela saúde. Mas vamos lá. Nós estamos refletindo e falando um pouco sobre o Papa Francisco. E tem muito material, caso você não tenha grandes informações, mas acredito que nesses praticamente 12 anos que ele está caminhando à frente da igreja, acredito que você já deve saber muito a respeito dele, mas falar sobre ele é um aspecto. Agora, seria interessante e essa reflexão que eu gostaria de trazer, que nós falássemos com ele. De que maneira? Eu vou ousar fazer uma reflexão. É claro que a distância entre Deus e os homens é imensa, por mais santo que as pessoas sejam, por mais santas que sejam. Mas vejam, Deus, para falar com Deus, nós temos que ouvir o que Deus nos diz. Nós não podemos ficar falando pura e simplesmente sem ouvir o que Ele nos diz. A relação com Deus se parece, então, com a relação com as outras pessoas. Já pensaram numa pessoa que quer conversar com as pessoas, quer dialogar e tudo, só ela falar? Não é horrível isso? Com Deus a mesma coisa. Se nós não ouvimos a sua palavra, como é que nós vamos, de fato, entender a sua vontade, saber responder com palavras e ações? É que eu chego no ponto que eu gostaria. Falar sobre o Papa Francisco implica também em falar com ele. Por que dizer isso? Não é possível falar com ele senão ouvindo de verdade o que ele diz através das suas encíclicas, das suas homilias, dos seus pronunciamentos. E aí nós vamos entender que, de acordo com os óculos que a pessoa usa, a pessoa vai ter um determinado tipo de reação. Ele é um Papa, assim, as pessoas tomam posição diante dele, não tem como ser diferente. Então, se uma pessoa tiver uma visão da vida, da realidade, da própria igreja, da sociedade mais reacionária, meu Deus, aí a pessoa, tudo que o Papa disser vai ser visto como se ele estivesse traindo a fé católica. E é isso que eu tenho visto nas redes sociais, que são um ambiente interessante, bom, né, para comunicação e tudo, mas um ambiente muito tóxico também. Claro que todos nós podemos e devemos ter opinião, mas me entristece
Eu estou com 63 anos. Me entristece quando eu vejo jovenzinhos, nunca leram para valer o que o Papa disse, nunca leram propriamente o que outros autores dizem, tudo fora daquele círculo de formação, aquele grupinho. Né? Hoje em dia se fala, me escapa a palavra agora, se fala muito de nicho, de tribo, enfim, me escapa a palavra, mas é isso. Quer dizer, a pessoa tem aquele grupinho e pronto. Mas eu gostaria de lembrar alguns elementos e que tem feito com que o Papa Francisco tenha sido um motivo assim de esperança, ânimo para a caminhada de tanta gente e de certa perseguição por outros. Quando ele fala que quer uma igreja pobre para os pobres. Quando ele diz isso, ele está tomando uma posição de jamais, sim, ele não quer excluir a quem quer que seja, mas a prioridade, como está no Evangelho, é para os pobres, para aqueles que são oprimidos, os que são perseguidos por causa da justiça, aquilo que ouvimos nas bem-aventuranças. É nesse sentido que quando ele fala numa igreja em saída, uma igreja que não pode ficar ali nas quatro paredes de uma igreja, numa sacristia, principalmente os leigos. Não é possível. E uma das maiores dores, ele falou muito sobre a questão do clericalismo, mas o clericalismo na cabeça de muitos leigos que não conseguem amadurecer depois de tantos documentos que a própria igreja já falou sobre a vida laical, a dignidade que há, a missão, a corresponsabilidade. E o Papa fala nisso, né? Quer dizer, toda a igreja tem que estar em saída. E ele fala muito no momento da igreja como mãe e pastora. E nós vamos entender que essa visão da igreja como mãe pastora é algo que deve estar muito presente. E agora só mais um elemento que se tem falado muito do esforço que o Papa Francisco tem feito para reformar a Cúria Romana, toda a parte administrativa e tudo. Então tem alguns escritos e quando ele fala sobre o anúncio do Evangelho, um documento que eu vou colocar aqui o nome do documento, que ele fala sobre a pregação do Evangelho, Predicate Evangelium, parece que é esse o título, sobre a reforma da Cúria Romana como uma reforma a partir da espiritualidade, do interior. Não é uma questão simplesmente administrativa, não. É algo que tem a ver com toda a vida, com toda a dinâmica eclesial. Então, não pode ter uma outra maneira de pensar, senão a partir das atitudes. Documentos se tem demais, e muitas vezes muito pouco conhecidos. Mas, ainda que sejam conhecidos, é preciso passar da letra para o espírito, do espírito para a vida. Rezemos pelo Papa Francisco. Que ele tenha saúde, ele tem 88 anos, a gente sabe o que significa, né, o esforço dele, as limitações, mas que ele continue com a cabeça muito boa aí, e esse coração de pastor que nos encanta e que nos faz dizer: Senhor, dá saúde para o nosso irmão, nosso pastor, nosso pai espiritual. Paz e bem, meu irmão e minha irmã. Paz e bem.